Corintiano, corintiano, salve o Corinthians, campeões dos campeões eternamente, dentro dos corações de vários corintianos, enfim, que torcem muito por esse clube, que sofrem com esse clube, que vem um clube onde na década de 2010 conquista o mundo inteiro, toda uma estrutura muito bacana e grande, e ao mesmo tempo vi uma dívida de um estádio que era para ser um grande presente para a enorme torcida de identidade corintiana, para esses fiéis torcedores, e que viu uma dívida astronômica, a ponto de deixar o clube 8 anos sem conquistar uma competição nacional ou internacional de grande porte. Esse clube, 8 anos depois, conquista uma competição nacional de grande porte no Maracanã, 25 anos depois da conquista de um dos dois maiores títulos que se tem a Sociedade Clube Corinthians Paulista, que são os mundiais de 2000 e o Mundial e também de 2012. O de 2000 se o de 2012 foi vencido contra o Chelsea, lá em Tóquio, com o gol do Paulo Guerreiro, o de 2000 foi há 25 anos atrás, vencido contra o Vasco no Maracanã, numa grande invasão nos pênaltis. Esse ano não foi para os pênaltis. O Yuri Alberto e o Memphis Depay, os protagonistas desse Corinthians, liderado pelo Dorival Júnior, eles não deixaram ter pênalti, não permitiram o Vasco sonhar com pelo menos umas penalidades sensacionais, lindas, né? Ou com algumas vergonhas, como foram, não vergonha, mas a tristeza de terem 4 batedores que perdessem seus pênaltis, como se foi na final do Mundial de Clubes, na quinta-feira, né? Quarta, quinta-feira, pelo Flamengo contra o PSG. Esse Corinthians, que voltou já para São Paulo, vem muito tranquilo, forte para o ano que vem, confiante, mas que tem que se ter uma cabeça no lugar, porque ainda tem uma, uma dívida bilionária a se pagar por conta da sua arena em Itaquera e de outras dívidas que, como todo clube tem, seja você associativo ou SAF, porque você ainda tem a sua dívida para pagar, ainda tem as contas para pagar ainda, para não fazerem contas virarem dívidas. O Corinthians venceu o Vasco nesse domingo por 2-1. Yuri Alberto abriu o placar aos 18 do primeiro tempo. Aos 41, Nuno Moreira empatou a partida e o Memphis Depay coube ao Memphis Depay, ao holandês, sacramentar a vitória aos 18 do segundo tempo. Bora falar muito dessa partida. Vamos de números. Primeiro, o Vasco deu 17 chutes contra 6 do Corinthians. O Vasco deu 5 chutes no gol, 5 perigosos. O Corinthians só 2. Resultado, 2-1. O Corinthians teve 100% de aproveitamento em chutes no gol, né? Deu 6 chutes. Desses 6 chutes aí, 48% de aproveitamento, de chutes no gol. Desses 48%, 100% de gol, né? O gol do Yuri aos 18 do primeiro tempo e do Memphis aos 18 do segundo. 62% de posse de bola para o time do Fernando Diniz. Gosta muito de ter a bola. O Vasco, ele traz muitas das vezes o Cauã Barros para começar a jogada. O Vasco pensa muito, lê muito o jogo. O Vasco, que não se afobou no primeiro tempo, foi lá, fez a sua partida, empata com o Nuno Moreira, numa jogada bacana de dois gringos, né? O Nuno fez o gol, mas o Andrés Gomes estava jogando muita bola.
e foi uma grata surpresa. A gente brinca aqui no Rio de Lloyd Augusto melhorado, Lloyd Augusto aprimorado ou Lloyd Augusto trago pelo Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, que fez bons trabalhos até mesmo na zaga, onde ontem não foi culpa da zaga nos gols ao qual foram feitos pelo Corinthians. O Vasco empata e o Memphis Depay, depois de uma jogadaça do Breno Bidon, que pega e dá um drible da vaca lindo no Barros, toca no Mateuzinho, que dá no Yuri Alberto e que serve o Depay, o Corinthians faz e finaliza a conta para se sagrar campeão. Curiosidade, no lance do gol do Yuri Alberto, o Mateuzinho sai correndo, né, para abraçar o Yuri Alberto no primeiro gol. Eles que tiveram uma discussão naquele 0-0, né, ao qual o Gustavo Machado resumiu, né, o que estava acontecendo na sua leitura labial. Corinthians venceu. Corinthians venceu muito bem, venceu o Dorival Júnior, venceu o tetracampeão Dorival Júnior, venceu o Tito Lucas Santos, dos meninos da Vila, liderado por Neymar, Robinho, André Ganso. Venceu com o Flamengo, nessa era do Flamengo vencedor. Venceu com o São Paulo, tirando o São Paulo de uma fila, se eu não me engano foi 2021, 2022, né? 2022 para o Flamengo, acho que 2020, tirando o São Paulo de uma fila, e agora vence com o Corinthians, tirando o Corinthians de uma outra fila. Muito bom jogo do Corinthians, taticamente, com 4 volantes, o Breno Bidon jogando muita bola, o Martínez, o Maicon, o Ranieri, e quando foi um jogo tenso, a cabeça do Vasco, e muitas das vezes a torcida do Vasco fez uma festa muito linda, mas deixa muito a desejar na questão de ambiente hostil, território hostil. Em nenhum momento os jogadores do Corinthians se sentiram no ambiente hostil. Pelo contrário, ficaram em casa para fazer as suas tretas, né? O Thiago Mendes teve problema com jogadores do Corinthians, Maicon, Ranieri, né? Deixaram muito pilhados o Thiago Mendes. O Depay sabe fazer isso muito bem, mexer com o mental. E o Vasco não teve um mental de decisão. Já vou dar a dica para o Vascaíno. O Vasco vai precisar de um camisa 10 para reserva do Coutinho, ou para deixar o Coutinho fora da zona do conforto e ir para o banco. Um camisa 9, já que não confia tanto no Verratti em momentos decisivos para ele dar a partir ali de agosto, um camisa 9. Corinthians também vai precisar, o Garro não é titular absoluto, precisa de alguém ali para jogar com o Yuri e com o Memphis Depay, mas o Vasco vai precisar muito mais disso. Eu acho que a Admar Lopes já deu um bom cartão de visita, porque 3 titulares que estão jogando muito bem, o Robert Renan, o Carlos Cuesta, ao qual não tiveram falhas no jogo ontem, e o Andrés Gomes, vieram dessa gestão de junho para cá do Admar Lopes. Vou falar do gol do Yuri Alberto, porque que eu acho, onde é que foi a falha no gol do Yuri Alberto? Foi do Léo Jardim? Foi de sair abafando? Não, ele tinha que sair. Só levanta o braço. Foi quase um bracinho de crocodilo, não foi porque eles bem esticado, mas se ele levanta o braço, tocava no braço dele, a bola ia para frente. Acho que foi essa a falha do Léo Jardim. Demais, nada a reclamar. O Wilton Pereira Sampaio, torcedor do Vasco, pode reclamar de um lance na barriga do Andrés Gomes. Acho que no segundo tempo, um pênalti, mas nada a se reclamar. Corinthians jogou muito bem e agora o Corinthians, como eu falei, tem que pagar a sua dívida, tem que continuar, não pode gastar mais do que se deve. Já gastou com o Yuri Alberto, Memphis Depay, Garro, ótimo, o Corinthians já ganhou o título da Copa do Brasil, agora
realidade, aumenta só um pouquinho o salário deles e vai pagando suas dívidas, conquistando, quem sabe, mais uma Libertadores, o bi da Libertadores, é, 14 anos depois. E o Vasco? O Vasco vai naquela, né? Ou remonta o time, ou traz reforços. Remontar no conceito que o Diniz sempre quis fazer no Vasco, acho que vai ser muito difícil até nesse conceito, porque as temporadas, os campeonatos estaduais, Paulista e Carioca, por exemplo, para Corinthians e Vasco, respectivamente, começam dia 14 e 15 de janeiro. Mas é como eu falei, alguém para disputar a vaga com o Coutinho, alguém para disputar a vaga com o Verratti, recuperar David muito bem, o Adson, dar descanso ao Nuno, ao Ryan, Andrés Gomes, né? Thiago Mendes, Cauã Barros, que terminaram esse ano como volantes, Hugo Moura, o Matheus Carvalho, que está lesionado, que volte muito bem. Acho que isso. Vitor Luiz, recuperar a confiança para que ele venha ser um bom reserva para o Lucas Piton, porque terminou com o Puma. Puma, que tem uma Copa do Mundo, o próprio Paulo Henrique, pela seleção brasileira, o Andrés Gomes, Carlos Cuestas, também pela colombiana. Então, acho que o Vasco tem muitas peças assim, para no rápido se ajeitar, só que não tem os caras para se ajeitar e disputar algo bacana como a Copa do Brasil ano que vem de novo. Só que não tem craques para decidir e não tem mental. O Corinthians tem os craques, tem o mental, tem o Roberto, tem o Memphis Depay, e você tem o Gusura muito bem frio, tá ficando cada vez mais frio, agarrando até pegando pênaltis. Gustavo Henrique tem uma história linda que, pô, saiu como reserva do Flamengo para ser protagonista do Corinthians e titular, barrou o Kaká, né? O zagueiro que veio para jogar com o André Ramalho. Tem o próprio André Ramalho, que acho que está no primeiro clube gigante da vida dele. O Garro, a questão do Garro, no acidente que ele se envolveu na Argentina, o próprio Dorival Júnior, depois da seleção de uma passagem, mostrar que não é um professor Pardal, que o treinador brasileiro pode continuar treinando, tem muita qualidade, assim como o treinador, principalmente europeu. Então tem muitas histórias contadas no Corinthians, além da dívida do estádio, além da reformulação do processo que o Corinthians precisa. Sendo SAF, eu diria que sim. Acho que o Corinthians e o Vasco vão precisar ser SAFs uma hora para o processo engrenar, até porque o Brasileirão vai um dia virar uma empresa. Mas enquanto isso, o associativo, o Duílio, seja quem for, né, o presidente que foi destituído do Corinthians agora, eu não vou lembrar, que alguém ajeite o Corinthians, assim como o Pedrinho está buscando ajeitar o Vasco, para termos essas duas potências, ainda mais potências na América do Sul. Parabéns, Corinthians, você é tetracampeão da Copa do Brasil. Fui.